O desastre a que as políticas neoliberais levou o país não evita, no entanto, que ainda existam milhões de apoiadores fanáticos desse projeto, que foi representado na sua forma mais grotesca pelo governo Trump. Todo o processo de votação do plano de resgate do governo Biden não envolveu um voto sequer da oposição maciça e ideológica do Partido Republicano no Congresso. A margem de manobra do governo para aprová-lo continuou sendo a estreita maioria no Senado. Na verdade, o voto de Minerva constitucional da vice-Harris, que a casa está dividida meio a meio entre os dois partidos. É nesse quadro que o governo lançou mais dois grandes planos econômicos, o American Jobs Plan, planos de empregos americanos, e o Plano Família americano. O primeiro para atacar os evidentes e fundamentais problemas de infraestrutura, o segundo para abranger também uma política nas questões sociais. São previstos aportes de 2,3 trilhões de dólares que serão direcionados para a infraestrutura física e social. Com isso, espera-se incrementar os investimentos públicos em áreas como energia, transporte e comunicações, em 1 ponto percentual do PIB por ano, no período de 8 anos. Nas demais áreas, o incremento seria de 0,5 ponto percentual. O seu financiamento se dará ao longo de um horizonte mais dilatado de tempo, 15 anos, a partir de uma reforma tributária progressista, vale dizer, pela elevação dos impostos das corporações e dos segmentos de alta renda. A proposta de Biden converge com as estimativas do McKinsey Global Institute sobre a necessidade de se investir 2,6 trilhões em uma década para recuperar a infraestrutura do país. O plano Biden pode ser considerado moderado, sem qualquer indício de uma grande tendência estatizante. Ele simplesmente repõe níveis já observados do investimento público e de tributação sobre empresas e ricos. De acordo com Paul Krugman, a longa tradição estadunidense de utilizar grandes obras de infraestrutura para alavancar o conjunto da economia, apresentamos um quadro detalhado dos gastos do plano americano, American Jobs, que valha como um guia para se perceber em que medida o plano está sendo implementado. Essa parte do detalhamento do plano Biden, nós vamos reproduzir itens, dando uma ideia geral do que são os planos, porque não faria sentido apresentar simplesmente os itens. Podem ser consultados todo o integral conteúdo dos planos no próprio boletim que está disponível no site ecosysbr.com ou no canal do YouTube. Então, o American Jobs Plan, ele envolve um gasto total de 2,65 trilhões de dólares. Tem vários aspectos aqui.
O investimento, por exemplo, na infraestrutura de transporte, 621 bilhões de dólares. Aí envolve veículos elétricos, pontes, rodovias, estradas, aeroportos, estradas de ferro, etc. E também portos e vias navegáveis. Nesse total de investimento, então, vai ser 621 bilhões de dólares. Na fabricação nacional, pesquisa e desenvolvimento e iniciativa de treinamento profissional são 590 bilhões de dólares, como, por exemplo, favorecer a fabricação de produtos nacionais, financiar a National Science Foundation. Também desenvolvimento, aqui um aspecto interessante, com o desenvolvimento da força de trabalho e proteção ao trabalhador, apoio ao fornecimento de fabricação de energia limpa, pesquisa e desenvolvimento de mudanças climáticas, pequenas empresas, incubadoras de pequenas empresas baseadas na comunidade, financiamento, pesquisa e desenvolvimento para estimular a inovação e a criação de empregos, pesquisa para contrapor-se a futuras possíveis pandemias, incubadoras de pesquisa para universidades negras existentes nos Estados Unidos e também as instituições de apoio a essas universidades. Enfim, uma série de itens relativos a essa questão da fabricação nacional, pesquisa, desenvolvimento e treinamento profissional. Mais 400 bilhões de dólares vão para a expansão do serviço de atendimentos domiciliares e suporte adicional para os profissionais de saúde. Questão de cuidados domiciliares e comunitários, energia limpa, melhoria do estoque de moradias, construir mais de 1 milhão de unidades habitacionais com eficiência energética, eliminação de certas políticas de zoneamento e uso do solo, subsídios para atualizar e construir novas escolas públicas, financiar, melhorar o sistema público de habitação. Enfim, uma série de itens aqui interessantes. O outro item é investir em banda larga, rede elétrica e água potável limpa. 311 bilhões de dólares. Financiamento para construir banda larga de alta velocidade, como o próprio nome está dizendo, em infraestrutura de energia, melhorar o abastecimento de água potável e uma coisa interessante que é substituir todos os tubos de chumbo. Ele vai ser sustentado, esse plano American Jobs, pelo chamado Plano Fiscal Made in America. Esse plano fiscal pretende arrecadar 1,75 trilhões de dólares. Então, trata-se de aumentar o imposto de renda corporativo de 21% para 28%, não chegando aos 35% do governo Obama, né? Aqui se espera obter 850 bilhões de dólares, reforçar o imposto mínimo global para empresas multinacionais dos Estados Unidos, cobrar mais porque as multinacionais lucram também externamente, 500 bilhões de dólares, impedir que empresas americanas invertam ou reivindiquem paraísos fiscais como residência, 25 bilhões de dólares. Então, esse é os principais, o plano American Jobs, né, que American Jobs quer dizer emprego americano, né, e consta então dessa série de itens que a gente já apresentou. No final de abril, o governo Biden lançou o American Families Plan, focado em fazer investimentos em áreas importantes para as famílias, como educação, creche, assistência médica e licença familiar remunerada, além de expandir certos créditos fiscais.
Como os dois primeiros planos, o American Families Plan, significa um investimento significativo estimado em aproximadamente 1,8 trilhões de dólares em 10 anos. Para compensar esse custo, o plano inclui vários aumentos de impostos para famílias que ganham 400 mil dólares por ano ou mais, bem como um aumento no financiamento do IRS para melhorar a fiscalização e eliminar a lacuna fiscal. De acordo com as estimativas fornecidas pela Casa Branca, essas compensações cobririam todo o custo da conta ao longo da janela de 10 anos, resultando em um aumento geral do déficit de aproximadamente 300 bilhões em 10 anos, 300 bilhões de dólares. Em combinação com o plano de emprego americano, o plano será totalmente compensado em 15 anos. Segue abaixo o detalhamento das provisões do projeto de lei, de acordo com informações publicadas pela Casa Branca. O plano American Families, ele deve envolver 1,5 trilhões de dólares e deve gerar um impacto de déficit de 10 anos de 300 bilhões de dólares. Quer dizer, além do que se pretende arrecadar para financiar o plano, tem-se ainda um déficit que vai ser financiado em 10 anos. Então, para a educação, que é o principal do plano, né, 506 bilhões de dólares. Aí é financiamento de desde pré-jardim até fundos para pós-graduação, subsídio a mensalidades para famílias que ganham menos de 125 mil dólares em universidades, escolas, etc. Enfim, concessão também de ajuda para as universidades negras. Então, é basicamente isso. Para famílias e crianças, 495 bilhões de dólares. Criar um programa nacional abrangente de licença médica e familiar remunerada. Facilitar a entrada de indivíduos anteriormente encarcerados. Com relação ao crédito tributário em específico, extensões do crédito tributário, 855 bilhões de dólares. Se trata aí de prolongar as expansões do crédito tributário estudantil, que já estão colocados no plano de resgate, né, para estender esses benefícios até 2025. Estender os créditos tributários dos prêmios expandidos do American Rescue Plan, que é o plano de resgate americano, né? Tornar permanente a expansão temporária do crédito fiscal para cuidado. Quer dizer, tem uma série de itens do plano de resgate com relação a crianças e famílias que vão ser estendidos com aportes de recursos desse item, expansões do crédito tributário expandido. Reduzir a lacuna fiscal, 700 bilhões de dólares, aumentar o financiamento para a aplicação do imposto de renda nesses planos, né? Aumentar os impostos sobre famílias de altas rendas, 800 bilhões de dólares, que pretende se arrecadar, aumentando os impostos sobre os ganhos de capital e dividendos. Imposto de renda para famílias que recebem acima de 1 milhão, né? E aplicar 3,8% de imposto Medicare a todos os rendimentos acima de 400 mil dólares. Então tem uma série de aumentar a taxa de imposto individual de 37% para 39,6%. Então tem uma série de itens dessa redução de lacuna fiscal que é exatamente buscar financiamento para esse American Families Plan. E já está calculando que essa arrecadação vai ter
a sobra de 300 bilhões de dólares que serão financiados em 10 anos, como a gente disse anteriormente. Então, esses são os principais itens. Vocês podem consultar esses planos no boletim. É importante, apesar de meio maçante e tal, mas é importante para a gente saber até que ponto esses planos vão ser efetivamente implementados, porque, ao que se sabe até agora, o que foi aprovado mesmo é só esse plano para a educação. Os outros planos estão sendo questionados por parlamentares democratas, porque o governo tem, contando com todos os votos dos democratas no Senado, ele tem 50%, com mais o voto de Minerva da vice, ele consegue aprovar. Só que está tendo oposição de senadores democratas, além da oposição de todos os senadores. Tem alguns itens de planos que dependem, que exigem para sua aprovação mais do que 50 votos no Senado. Então, nesse caso, é preciso ter apoio do Partido Republicano e, evidentemente, não está vindo esse apoio, né? Então, vamos ficar aí atentos para ver até que ponto esses famosos planos Biden, que são a parte boa, progressista, né, dita aí por alguns setores da esquerda, do governo americano, até que ponto ele vai ser realmente implementado, porque até agora não está garantido. Está garantido o plano de resgate e uma parte desse plano Families, que é a parte de educação. Então, vamos aguardar. Antes de avaliar o impacto econômico efetivo dos planos Biden, é preciso avaliar a viabilidade política. É sabido que há uma forte oposição do Partido Republicano a essas políticas de natureza doutrinária e os planos chancelam uma atitude intervencionista do Estado, que é tudo o que os republicanos mais rejeitam, pois defendem ardorosamente a tese do Estado mínimo e as virtudes da liberdade de mercado. Mas há também o oportunismo político, pois os republicanos querem o fracasso completo do governo Biden para poderem articular a sua volta triunfal ao poder. Por outro lado, os empresários manifestam sua crítica à taxação adicional que serão submetidos. Recentemente, uma inesperada oposição surgiu do setor militar, com centenas de oficiais da reserva identificando o suposto socialismo nas medidas. Nesse quadro, podemos analisar os fatores que podem levar a uma não implementação de todos ou algum dos planos pelo fato do governo Biden não conseguir aprová-los no Congresso. Um grupo de deputados ou apenas um senador democrata que se opuser aos planos pode provocar isso, mas a lógica e o bom senso indicam que isso não deve acontecer. Aprovados os planos, o seu impacto na dinâmica macroeconômica será em médio e longo prazo, pois as principais medidas estão previstas para ocorrer em um prazo muito longo, de 10 ou 15 anos. Um estudo da agência Moody Analytics estipulou o multiplicador do plano em 1,5, o que significa que os investimentos de 4,1 trilhões de dólares terão impacto primário na economia de 6,05 trilhões, algo gigantesco, mas contraditoriamente insuficiente para eliminar o gap entre a economia americana e a economia chinesa. Calcula-se, antes do plano, que a economia chinesa vai ultrapassar a americana em 2028. Poderá se retardar esse fato um pouco com os planos Biden, mas será inevitável que isso aconteça. A questão é que os planos são importantes para superar as eficiências da economia americana, mas como se levará 10 anos para isso acontecer, novas eficiências ocorrerão. Há algumas delas no plano Ciência e Tecnologia que exigirá mudanças que não podem ser obtidas apenas com investimentos, como a necessária total reformulação do sistema de ensino existente nos EUA,
Os planos Biden não significam o abandono do neoliberalismo. Há vários aspectos em que os planos Biden não significam uma ruptura com o neoliberalismo, embora a mobilização de recursos e sua inversão pelo Estado não façam parte da cartilha neoliberal vigente. Mas as medidas adotadas no plano fiscal, embora aumente, por exemplo, a taxação sobre as empresas de 21% para 28%, não retornam aos 35% da época do governo Obama. As alíquotas máximas do imposto sobre a renda tampouco chegam perto dos 94% do período chamado New Deal, do período Roosevelt. Em artigo recente para o Brasil de Fato, de 5 de maio de 2021, Juliane Furno, professora doutora da Unicamp, argumenta que o fundamental do neoliberalismo não é a austeridade fiscal, mas uma política de reivindicações da desregulamentação econômica, da liberdade aos fluxos de capital, de desproteção do mercado de trabalho, de mudança na estrutura tributária para ampliar o estoque de riqueza dos mais ricos e a privatização dos serviços públicos, como espaços de valorização ao capital privado. Nada disso, nem de leve, foi alterado pelos planos Biden. Furno aponta que a questão da desigualdade social é praticamente deixada intacta pelos planos, a manter a estrutura salarial ao sabor das movimentações cíclicas do mercado. Por outro lado, afirma Furno, do ponto de vista da redução das desigualdades sociais, o plano é inócuo, mantendo a estrutura salarial ao sabor das movimentações cíclicas do mercado. Além disso, resume sua política de proteção social ao subsídio do plano de saúde privada dos trabalhadores desempregados pela crise. O lançamento do plano Biden trouxe comentários elogiosos de vários setores de opinião de esquerda no Brasil, entusiasmados com o seu aspecto keynesiano e de ruptura com o neoliberalismo. Ao serem confrontados com as posições de política externa do governo Biden, que mantém e amplia o seu caráter imperialista em relação ao governo Trump, alegam que são duas facetas diversas do governo Biden, uma para o setor interno, progressista e antineoliberal, e outra reacionária e agressiva, reservada ao resto do mundo. Na verdade, são realmente duas facetas diferentes, mas de um mesmo fenômeno econômico, social e político. O imperialismo estadunidense, o plano Biden, é claramente parte de uma estratégia imperialista americana e visa fundamentalmente assegurar a hegemonia norte-americana frente aos seus competidores e adversários frontais, a China e a Rússia, ao mesmo tempo que desencadeia esta operação no plano interno. O imperialismo americano desencadeia outras em todos os continentes, visando estes mesmos e únicos objetivos: a recuperação do papel dirigente dos Estados Unidos no mundo e a manutenção das estruturas de exploração e opressão sobre o povo americano e os demais povos do mundo. Na América Latina, que é o continente que mais interessa para a nossa análise, o governo estadunidense não mudou 1 milímetro sua estratégia geral de agressão violenta e permanente aos povos que buscam se libertar de sua dominação, como Venezuela, Cuba e Nicarágua, mantendo ao mesmo tempo a política de apoio aos governos de direita na região. Nada fez até agora para se livrar de sua característica golpista e antidemocrática que desempenhou no governo Trump. Manteve o seu Almagro na OEA, principal artífice do golpe fascista contra o governo de Evo Morales. Manifestou-se contra a prisão
da ex-presidente golpista Jeanine Áñez, da Bolívia, e fez pesadas críticas à justiça pretensamente corrupta da Bolívia. Continua não reconhecendo o governo democraticamente eleito da Venezuela e não recuou em nada das pesadas sanções sobre Cuba impostas pelo governo Trump. Não rompeu com o governo Bolsonaro, embora tivesse enormes razões para fazê-lo, como na questão ambiental, em que o governo Bolsonaro mentiu sobre pretensas mudanças de atitude e do governo dessa área. Recentemente, o chefe do Departamento de Estado americano, Antony Blinken, qualificou a aliança estabelecida entre os governos de Washington e Bogotá de absolutamente vital. Blinken manifestou também um prazer particular por ter a oportunidade de aprofundar a aliança entre os países que, segundo ele, enfrentam muitos desafios. O governo da Colômbia vem assassinando violentamente muitas dezenas de manifestantes que estão em greve geral desde o dia 28 de abril, contra as políticas neoliberais do presidente atual, Ivan Duque. O aspecto talvez mais explícito do que seja a política do governo Biden para a América Latina está no Plano Biden para a América Central, lançado com muito estardalhaço, sob o argumento de que seria uma maneira racional de enfrentar a questão dos refugiados centro-americanos. E o governo Joe Biden priorizou a América Central em sua política externa, desenvolvendo um plano abrangente que promete 4 bilhões em financiamento para a região, junto com investimentos corporativos estrangeiros, em troca de reformas neoliberais de mercado livre, agressivas. De acordo com o programa do governo Biden, os governos da América Central serão obrigados a cortar as proteções aos trabalhadores, garantir que as práticas trabalhistas não prejudiquem a concorrência, reforçar os acordos de livre comércio com os Estados Unidos e reduzir as barreiras para investimento do setor privado, para permitir que as empresas dos Estados Unidos tenham mais controle sobre a região. O plano também visa explicitamente isolar a China e a Rússia em uma tentativa de consolidar o controle de Washington sobre a região. O objetivo estratégico é claro: isolar a Nicarágua e desencadear uma operação de regime change na próxima eleição presidencial em novembro deste ano. Durante um evento de 17 de fevereiro em um think tank financiado pelo governo dos Estados Unidos, chamado Diálogo Interamericano, ex-presidentes conservadores, vice-presidentes e chanceleres das nações centro-americanas aplaudiram a estratégia. Os 4 bilhões em financiamento do governo dos Estados Unidos, por trás do plano Biden, virão do Departamento de Segurança Interna. O braço de soft power do governo dos Estados Unidos, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, também terá um papel importante no plano Biden. A USAID há muito atua como frente da CIA, ajudando a financiar grupos de oposição de direita em países alvos de Washington para uma mudança de regime. A Grey Zone expôs um plano da USAID destinado a derrubar o governo da Nicarágua, denominado Assistência Responsiva na Nicarágua, REN, chuva em inglês, com o objetivo de trazer uma economia de mercado e um expurgo dos sandinistas de esquerda. Sob a liderança do falcão humanitário Samantha Power, quase certo que a USAID desempenhará um papel mais importante nas intervenções dos Estados Unidos na região. Isabel de Santo Malo, ex-vice-presidente de direita e ministra das Relações Exteriores do Panamá, na sua palestra durante o evento, enfatizou repetidamente a importância da parceria dos Estados Unidos com a América Central,
enfatizando isso é algo que valorizamos. Enquanto de Saint-Melo falava no painel, ela supervisionava a missão eleitoral da OEA no Equador, onde, sob sua liderança, a organização estava ajudando a tentativa do governo de direita, Lenin Moreno, de roubar a eleição do popular candidato socialista Andrés Araújo. Essa operação, como se sabe, foi totalmente bem-sucedida, pois o candidato ultraliberal de direita Guilherme Lasso foi o vencedor das eleições no Equador. Como afirma Jefferson Miola no artigo publicado em Democracia Socialista de 8 de maio de 2021, romantismo, ingenuidade ou desejo pueril de que o capitalismo se humanize ou de que o neoliberalismo acabe por si mesmo são sentimentos que até podem aplacar aflições intelectuais, mas em nada ajudam na compreensão sobre o imperialismo e a dominação imperial desempenhada pelos Estados Unidos no mundo. Esse foi o Boletim Econômico Ecosis, número 8. Como a gente já disse, está disponível no site infoecocisbr.com e no canal InfoEcosis. Obrigado e até o próximo boletim.